Boa noite, pessoal. Que bom a gente estar junto aqui nessa noite. Você que está nos ouvindo aí da sua casa, onde quer que você esteja. Mais uma noite, né, que Deus nos proporciona, a gente está aqui. E a nossa oração, nosso clamor é que Deus possa falar conosco. Que essa palavra possa edificar, abençoar a sua vida, a sua família, mudar a nossa história. Porque a gente tem ministrado isso, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. E o que a gente tem como proposta é isso, é para que esse Evangelho possa alcançar as nossas vidas e trazer a vida pelo qual o próprio Senhor Jesus prometeu para mim e para você. Nessa noite eu queria trazer um tema, né, e é muito importante isso, e eu creio que todos nós dependemos desse tema. Como, né, a gente fala, né, a fé é uma pequena palavra, mas ela tem uma grande expressão para nossas vidas. Tanto é que a palavra de Deus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a um monte, ergue-te daqui para lá, e esse monte vai se erguer. Então, tamanha importância dessa palavra. Todos nós temos montes na nossa frente para que a gente possa ver eles removidos. Não tem ninguém como ser humano que não enfrenta batalhas, lutas. Então, quando o Senhor Jesus fala sobre esses montes, Ele está falando sobre a dificuldade, o contexto é sobre isso. Então, é muito importante esse tema, e eu quero, né, deixar essa pergunta: a sua fé tem obras? Eu quero que você faça essa pergunta agora no início, né, para que você perceba isso. A sua fé tem obras? O que quer dizer isso, né? A fé, ela anda junto, as obras falam de atitudes, de reações. Até você receber pela fé algo que Deus tem como promessa, nós vamos depender de a cada dia tomarmos atitudes em fé. E esse é o grande desafio de todos nós. É um grande desafio você andar por fé, porque você andar na hora que está tudo ao contrário, nos momentos difíceis, onde você não sente, onde você não enxerga, é onde nós vamos precisar do sobrenatural, e Deus falou que Ele ia dar isso para a gente. Isso é um dom de Deus e Ele está disponível. A minha oração é que nessa noite, eu e você possamos receber esse dom. Se você já tem esse dom, mas o dom tem medidas, que a gente possa receber medidas maiores de fé, para que a gente possa ver as promessas de Deus sendo concretizadas na nossa vida. Eu gostaria de fazer uma breve oração para que o Espírito Santo possa alcançar nós aqui que estamos presencial e você que está nos ouvindo aí pelos meios de comunicação, que essa palavra possa alcançar o meu e o seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós necessitamos desse dom, Senhor. Isso vem do Senhor. Humanamente ninguém tem fé, Senhor. Os homens naturais têm expectativa, esperança, mas a fé que move montanhas vem do Senhor, ó Deus. E nós estamos aqui, ó Deus. Pai, ministra a cada um. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece os montes que precisam ser removidos da nossa frente, os nossos desafios, ó Deus. Senhor, eis-nos aqui com o nosso coração quebrantado, Senhor. Nós queremos expressar a Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos. Abençoa aqueles que estão aqui, Senhor. Eu oro por aqueles que estão aqui presencial, Senhor, e aqueles que estão nos vendo pela internet, ó Deus. Abençoa a transmissão agora, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Como nós temos orado, Senhor, uma palavra do Senhor muda a nossa história, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de te convidar a abrir a palavra em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. É lá depois de Hebreus, para ali auxiliar, está lá no Novo Testamento, bem no final do Novo Testamento, antes das cartas de Pedro e João. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Então, para reforçar o tema, a sua fé tem obras, você vai ter que sair dessa ministração perguntando para você. E no dia a dia, quando se apresentar as circunstâncias adversas, você vai ter que olhar para você e falar: isso aqui é uma obra que Deus está fazendo em mim, ou é algo, uma reação natural da minha parte?
E essa é a grande diferença. Se você entender isso, muda as nossas vidas. Amém? Verso 14 diz assim, Tiago capítulo 2, verso 14. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Olha o que Tiago está perguntando aqui. Como a minha pergunta para mim e para você. Ele fala, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras, poderá a fé salvá-lo? Olha aí, é perguntas que ele está fazendo. É interessante isso na Bíblia, que são feitas perguntas. Por quê? Para fazer pensar a gente. E até para que a gente olhe para nós e fale assim, como que eu estou reagindo mediante a essa circunstância? Porque senão a gente só vai ter conhecimento. E o conhecimento na hora da adversidade, ele não é suficiente. E nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. E aí ele faz essa pergunta. Aí o verso 15 ele dá um exemplo aqui. Ele vai começar a dar aqui um primeiro exemplo. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta do pão diário, e algum de vós lhe disser, parti vós em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Olha aí, Então, se alguém, algum irmão, ele está falando uma palavra aqui bem específica, alguém que a gente conhece, sabe, que ele está ali na prova, na batalha, mas ele está buscando a Deus, ele passa uma necessidade, ele vem nos buscar algo para ajudar, a gente fala, não, vai em paz. Deus está falando, isso não é fé com obras. Então o que adianta a gente falar, não, eu tenho fé em Cristo, mas o que ele está falando? Precisa se aliar às obras. A fé mais as obras é que vai realmente fazer com que o céu venha para a terra. E quando você abençoa alguém, com certeza o Deus Todo-Poderoso vai te recompensar, vai abrir a janela dos céus, vai abençoar. Então, quando ele está ensinando isso, é como eu estava falando, são duas coisas muito importantes, fé e obras. Seja qual a sua vida, qual o desafio que você está passando, se você não aliar as duas coisas, não vai funcionar. Não adianta alguém falar, eu tenho uma fé muito grande. Mas ele vai falar, mostra as tuas obras, mostra o que você está fazendo, porque senão não vai acontecer o sobrenatural. Por quê? Quando as coisas estão muito bem, não precisa de fé. Já percebeu isso? Se está tudo caminhando bem, se a gente está vivendo num país tudo tranquilo, não tem necessidade nenhuma, qual é a fé que a gente vai precisar para sair de casa, para ir trabalhar, para realmente superar tudo isso? A gente precisa dessa fé com as obras, de atitudes. Amém? Aí o versículo 17 ele fala, assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Olha só que coisa incrível. Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então muitos se enganam com isso. Não, eu tenho fé, tá? Mas ele está falando bem claro aqui. Mas se não tiver obras, é morta em si mesma. Não funciona, não vai mover aquilo que nós precisamos mover. O verso 18 diz, porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que palavrinha ele fala, porquanto o homem pode dizer, o homem natural. Mas Deus não. Deus quer ensinar algo, Ele quer aliar isso, a minha fé com as obras que eu estava explicando, que são as nossas reações, são as nossas atitudes. Quando tudo diz que não, você vai ver os dois personagens, ou as duas pessoas que ele vai falar sobre Abraão e Raabe, e eu vou buscar esse texto, você vai ver que eles não tinham nada na frente deles, mas eles acreditaram em algo. Eles tomaram atitude onde os olhos, esses olhos aqui que nós temos, não enxergavam um palmo na frente. Talvez na sua vida é assim também. Você está com situações que humanamente você olha, mas não vê. Mas deixa eu te falar, a fé tem olhos, e são os olhos de Deus. Amém? A fé tem um sentir, é o sentimento de Deus. Porque se nós estamos passando alguma coisa física, quando você sente alguma coisa física, o teu corpo vai reagir perante ele.
as circunstâncias. Mas quando você sente com o coração de Deus, você vai ver lá já o que? A sua cura, a sua resposta, a sua transformação. É incrível isso. É uma pequeniníssima palavra, mas que colocando, vivenciando, ela tem um poder muito grande na vida do ser humano. E é isso que nós queremos nessa noite. Buscar essa fé, para que a gente possa viver como esses homens demonstraram aqui. Aí ele vai dar um exemplo aqui, que até os espíritos malignos, olha o que ele fala no verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também o creem e tremem. Olha aí. Ele está falando que os espíritos malignos, os demônios, eles creem que há um só Deus. Porque as pessoas falam, eu creio em Deus, pastor. Eu acredito em Deus. Tá, mas quais são as tuas obras? Quais são as tuas reações mediante a esse Deus? Porque os demônios, eles tremem diante de Deus. Olha só. Meu Deus. Aleluia. A gente às vezes não treme, nem teme a Deus. Isso são obras que a gente vai fazer. Diante de uma circunstância errada, pecaminosa, a gente teme a Deus. Isso são as obras, pessoal. Senão não adianta, a fé está morta. Não vai funcionar. O versículo 21, aí ele vai falar a primeira pessoa aqui, esse homem incrível, que você vai ver o que aconteceu na vida dele. Porventura não foi Abraão, nosso pai, olha aí, ó, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, olha aí, ó. Então aquele homem, né, onde Deus vai falar com ele, onde ele alia as duas coisas, vocês vão ver o resultado disso. Mas eu vou te provar nessa noite, que a fé fez com que ele andasse como no sobrenatural mesmo. Que aparentemente essa é uma história desafiadora para todos nós. Quando você olha aqui, você até pensa, isso não é possível que Deus pediu isso, não é possível que Deus permitiu isso. Muitas pessoas pensam dessa forma e vêm falar comigo. Mas a fé é isso. Vou mostrar para vocês como esse homem andou. E é tudo que a gente precisa. Se ele é o nosso pai na fé, nós vamos nos espelhar nele. Nós somos filhos de Abraão na fé, é bíblico isso. E nós podemos sim. Amém? Aí ele fala, vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. Eu quero me deter um parênteses aqui para explicar isso melhor para todos nós aqui. A fé, ela é o que? Aperfeiçoada. Significa o que? Ela cresce a cada dia, ela melhora, ela vai a estágios diferentes no seu dia a dia. Como que isso acontece? Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se enche da palavra, você vai o que? Aperfeiçoando a sua fé. Por que que diante das lutas, diante da adversidade, os inimigos fazem de tudo para a gente não ouvir a palavra? A gente cansa no nosso emocional, a gente não quer, parece que dá um enfado da palavra de Deus, de tudo. Isso é o que? É o físico. Isso é o que? É o lado humano. Essa fé, ela está morta. Porque se você depender da sua vontade, dos seus desejos naturais diante da adversidade, você não vai conseguir. Você vai ter uma fé morta. É aí que a gente precisa dessa fé sobrenatural. Porque senão você vai parar, você vai estancar no meio do caminho. E é aí onde nós precisamos dessa palavrinha, ela ser aperfeiçoada. A minha oração é que vocês que estão aqui e vocês que estão me ouvindo aí, a sua fé seja aperfeiçoada nessa noite. Diante dos seus desafios, você possa crescer em fé, você possa olhar com os olhos de Deus, você possa sentir com o coração de Deus. E aí a gente vai ver a grande diferença das nossas reações, das nossas atitudes. E aí ele vai para a próxima pessoa, né? Ele fala de duas pessoas aqui, o verso 23. E a escritura cumpriu-se, a qual diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça. Olha aí que incrível, depois que ele creu, depois que ele conseguiu unir a fé com as obras, isso foi imputado pelo próprio Deus, como quem diz, a vitória é sua. Deixa eu te falar algo, não tem desafio tão grande que você não possa vencer, não tem monte tão alto que não possa sair da sua frente pela fé, não tem monte tão alto.
A gente diariamente vê isso acontecer na vida das pessoas. Coisas impossíveis ao humano. Coisas que as pessoas naturais olhavam e falavam, isso não tem jeito. E Deus entrar, a pessoa acreditar, ela tomar essa palavra e ver o poder de Deus se manifestar e muda a história daquela pessoa. Isso a gente vê diariamente. Ela conseguiu unir a fé às obras dela. A parte de Deus está disponível. Agora a nossa que é o grande desafio. Porque a gente sente, a gente ouve coisas que não quer, a gente vê. Todos os nossos sentidos cooperam para o lado natural. Mas Deus quer nos levar ao sobrenatural. Porque o natural vai nos plantar na terra, as coisas dessa terra. E as coisas dessa terra, elas não são compatíveis com relação ao céu. Elas vão ver, elas vão sentir e falar, não tem jeito mais para mim. E Deus vai falar, nada é impossível para mim. Olha aí, ó, parece que é uma contradição. Quando o homem fala, não tem jeito, e Deus fala, tudo é possível que crê. Então você veja que o seu pensar, o seu sentir e aquilo que você acha não é compatível com a fé. E aí eu vou continuar mais um pouco, e ele fala, né? E ele foi chamado o amigo de Deus. Olha só, o que é um amigo de verdade? Deixa eu parar aqui outro parênteses para você entender. O amigo é aquele que conhece de verdade. A fé vai nos levar a uma intimidade, a um grau, não de um colega. Você bem sabe que está aqui me ouvindo. Há pessoas que são colegas e há pessoas que são o quê? Amigas. Amigas é aquele que você sabe, conhece, não é verdade? Mas colega não, é uma amizade superficial. Muitos de nós têm uma amizade superficial com Deus. E por isso a nossa fé, ela precisa ser aperfeiçoada nessa noite. Ela precisa ir para outro lugar, para outro nível. E é isso que nós vamos buscar nessa noite. E ele foi chamado amigo de Deus. Eu quero ser chamado amigo de Deus. Verso 24. Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente. Olha aí, ó. E de igual modo, ele vai falar da segunda pessoa aqui. Nesse texto de Tiago, ele vai trazer como uma referência duas pessoas, Abraão e Raabe, essa mulher aqui. E de igual modo, não foi também Raabe a meretriz justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Olha que explicação Tiago dá aqui incrível. Nós que nos convertemos, nós que nascemos de novo, nós bem sabemos o antes e o depois. Nós sabemos o quanto o homem natural não tem nada a ver com as coisas de Deus. O quanto ele necessita do novo nascimento. Por isso que a gente tem que pregar a Cristo, por isso que a gente tem que levar Cristo às pessoas para nascerem de novo. Porque ele está falando, assim como o corpo sem o espírito, ele está morto. Olha aqui. Morto, não serve para nada, fede. Já viu alguém que está morto, passa 2, 3 dias, ninguém consegue chegar até o parente mais próximo, ele fala, por favor, vamos enterrar a pessoa, ninguém aguenta mais. Aqui uma figura do lado, como é o ser humano. Deixa eu te falar algo, é uma palavra pesada, às vezes dura, mas a gente sem Deus, nós somos podres, nós somos ruins, difíceis. Aí ele fala, assim também a fé sem obras é morta. Então, que essa noite você prepare agora o coração e vamos ver o primeiro personagem que Tiago fala, que é Abraão. Gênesis capítulo 22. Quando Tiago está escrevendo ali a sua carta, ele faz menção lá de Abraão. Nós temos que ir lá na história. O que esse homem fez para que chamasse a atenção, para que pudesse ser uma referência. Quais foram as atitudes dele para que fosse marcado lá no Novo Testamento? Isso está na história. Abraão é alguém que marcou uma história pela sua fé com as obras. Verso 1, Gênesis capítulo 22, para lhe ajudar, talvez você não tenha muito hábito com a palavra, é o primeiro livro da Bíblia, você que está me ouvindo aí. Gênesis capítulo 22, verso 1. Diz assim as Escrituras. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes
que eu te direi. Até mesmo, eu nem estava pensando com relação à data, né, Dia dos Pais, essa coisa toda, né? E hoje, né, por acaso, Deus trouxe essa palavra justamente nesse dia que comemora o Dia dos Pais. Imagina você como pai, Deus se apresenta e Ele fala, vai e oferece o seu filho para mim como sacrifício. Isso não é uma tarefa fácil, meus irmãos. Se você não conhece a Deus de verdade, você vai até pensar que é o inimigo que está falando com você. Você vai cancelar essa voz, você vai lutar contra essa voz, mas Deus pede o seu filho, Isaque. É claro que há uma referência como Jesus para ser sacrificado, mas aqui como homem, você vai ver que a fé desse homem, porque ele não estava vendo, é isso que é a chave dessa palavra, ele não estava vendo seu filho sendo sacrificado, pela fé ele via que Deus ia prover o sobrenatural, tanto é que eu vou te provar, ele fala, Deus proverá para si o cordeiro. Ele não estava vendo mais o filho, ele sacrificar filho nenhum, porque qual é o pai que vai sacrificar o filho? Aí onde entra o que? Essa fé que move o sobrenatural aliado com a obra. Porque se você estiver enxergando pelo lado natural, quem quer sacrificar seu filho? Ninguém vai fazer isso. Ninguém tem essa atitude, ninguém tem essa coragem, é um negócio, isso aqui é surreal, pessoal. Mas isso aqui é uma demonstração que esse homem, ele já estava enxergando além dos olhos naturais. Deixa eu te falar algo, Deus vai abrir teus olhos hoje. Deus vai elastecer seu coração para você sentir com o coração de Deus. Você vai ver os teus desafios com os olhos de Deus. Ele já começou a ver com os olhos de Deus, ele não estava vendo mais com o olho natural. Porque Abraão não era louco, pessoal. Abraão não era um pai irresponsável. Ele não era sarcástico, ele não era nada disso. A Bíblia diz que o verso 3 agora diz, e Abraão levantou-se cedo de manhã e selou o seu jumento. Meus irmãos, quem que tem uma proposta dessa e levanta logo cedo para ir o quanto mais rápido? Ninguém toma uma atitude dessa. Aqui há um ensino para mim e para você. Naturalmente vai ter situações na sua vida, na minha vida, que o seu corpo, as suas atitudes não vão querer reagir mediante a fé. É o que acontece aqui na vida de Abraão. Como que alguém vai sacrificar o quanto antes o seu filho? Ninguém quer perder logo o seu filho, ele quer retardar o máximo possível. Deixa eu te falar algo, aqui uma primeira obra que ele vai fazer, ele se levanta logo cedo. Ele vai de encontro à fé que estava sendo ali dispensada para a vida dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem desafios, quando o seu corpo, a sua mente fala para você, ah, não vou não. Você vai, você se levanta e vai. Porque senão a tua obra é morta. Isso é o que a palavra fala. Se as suas atitudes não correspondem àquilo que você está buscando na promessa, a sua fé, ela só tem um pilar, que é somente que você acha que acredita em Deus. E Deus falou que isso não funciona. Então todos nós, segundo cada um tem o seu desafio, vocês que estão aqui, vocês que estão me ouvindo pela internet, todos nós temos desafio. Vai ter dia, vai ter situações que o seu corpo ele vai te bloquear. Ele não vai querer. E é onde você tem que cooperar com isso. Você vai ter que falar, não, eu vou me levantar e vou. Eu vou fazer isso. Agora que eu vou me levantar cedo, agora que eu vou orar, agora que eu vou buscar a ajuda dos irmãos, agora que eu vou com tudo. É aí que você vai ver a fé se unindo, a fé chegando perto da obra para que ela se movimente no sobrenatural. Porque imagina, vontade é da alma, da carne nossa. E a nossa carne não tem vontade de obediência, de temor a Deus, de se levantar. Então a Bíblia diz que ele se levantou cedo de madrugada, selou o jumento e tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada. Meu Deus, cortar a lenha para sacrificar o próprio filho? Não, meus irmãos. A mente não vai aceitar isso. Talvez diante do teu desafio, você vai contra, você vai ter uma resistência disso. Ou ainda cortar a lenha para
para fazer um sacrifício para o meu filho. Olha as obras desse homem. Por isso que ele é o nosso pai. Vamos aprender com ele. Tomou a lenha e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. É obediente esse homem. Deixa eu te falar algo. Quando Deus fala alguma coisa, faça. Vai. Não titubeie. Porque Deus está olhando e está vendo isso. A tua fé unida à tua atitude, que é a obras, vai mover Deus e vai mover o sobrenatural. O versículo 4. Então no terceiro dia, olha aí, ó, que caminhada, hein? Meus irmãos, tem gente que está cansando já na primeira hora, no primeiro dia. Terceiro dia andando ali, ó, com lenha, com um filho. Imagina a luta disso. E ele persistente, ele perseverando. Quantas vezes deve ter vindo na mente dele tantos pensamentos como vem na minha e na sua mente? Desiste, para, você não vai conseguir, isso não vai dar certo para você. Ah, porque aquela pessoa lá e tal. Começa a vir tudo que é o lado que é natural. 3 dias, é o terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe, ainda estava longe, meus irmãos. Deixa eu te falar algo, se a tua promessa está longe ainda aos teus olhos, deixa eu te falar, ela pode a cada dia se tornar mais perto. Se você não desistir, se você não parar, ela vai se tornando mais perto. Foi o que aconteceu na vida desse homem. Ele olhou e viu de longe o monte. Quando você olha que está distante, que você não está vendo, qual é a tua obra? É isso que a gente tem que hoje mergulhar nisso e falar: Deus, eu não quero mais só falar, não, tenho fé em Deus. Ah, pastor, eu acredito em Cristo. Não é suficiente, eu estou te provando isso aqui biblicamente. Não funciona. Me perdoe ser tão claro e direto. Não vai funcionar para ninguém. Não vai funcionar. E viu o lugar de longe, verso 5, e Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e menino vamos adiante para adorar. Adorar a Deus ainda? Não, por favor, fala tudo menos isso. Ainda vai o que? Adorar. Ele vai o que? Servir. Ele está ali continuando crendo. Isso é adorar. Adorar a Deus. E voltaremos a vós. Lembra que eu falei para você que ele já olhava com os olhos diferentes? Se ele está falando que voltaremos a vós, o que ele está falando? Eu não vou sacrificar meu filho. O meu filho não vai ficar no monte morto. Eu vou com ele e eu vou voltar com ele. Você acredita que você vai ter aquilo que você sonha? Ele já via, tanto é que ele fala: nós vamos voltar junto. Então ele via o seu filho morto? Não. Não veja a destruição, veja aquilo que Deus falou na sua palavra para a sua vida, para a sua família, para o seu lado profissional. Aí entra cada um naquilo que está batalhando. Então essa é a fé da Bíblia, a fé mais obras. Então vamos, estar atento a isso. O versículo 6 diz: e Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ainda fez com que o filho dividisse um pouco para carregar um pouco. E ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. Olha só, imagina esse momento. Se você estivesse ali, você ia pegar a faca? Porque para sacrificar tem que ter faca. Olha as obras desse homem. Isaque falou a Abraão, seu pai. Olha o que o menino vai falar disso, meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Isaque já era um adolescente para jovem. Ele bem sabia, ele já via o pai ali sacrificar. Ele já tinha hábito de ver. Então a pergunta natural: está aqui a lenha, está tudo preparado, mas onde está o cordeiro para sacrificar? Olha o que esse homem vai falar agora. Aqui é uma revolução de tudo que a mente, as sensações humanas vai. E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Isaque não era um cordeiro. Ele via totalmente diferente. Que Deus possa abrir os nossos olhos e a gente vê diferente as coisas. Ele via que o filho não era um cordeiro.
só, então aquilo que você vê não quer dizer que é o que é para a sua vida. Aquilo que você sente não é o que Deus tem para a sua vida. E é onde você vai ter que dobrar essa natureza, porque Tiago explica ali que o corpo sem o espírito está morto, assim também é isso que você tem que entender. Então, diante da adversidade, você vai, né, ser tentado a paralisar, a ficar ali, a falar atônito naquilo. Mas e agora? Mas, poxa, eu vou sacrificar e cadê? Deus proverá para si. Deus vai trazer o cordeiro. Aleluia. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar. Você vê que as obras não param dele. É incrível esse homem. Ele não para. Ele falou, né, e Deus, e agora? Quantos estão aí? Deus, e por que eu estou passando isso? Ele em nenhum momento falou isso. Deus, você deu o único filho, filho da velhice, imagina. Abraão já teve o seu filho com adiantamento de idade, toda uma expectativa em nascer, e Deus pede para sacrificar. Deus nunca ia pedir isso. Mas agora, o que ele está mostrando? Os olhos de vocês não enxergam como o meu. Vocês veem de uma forma totalmente diferente. E é isso que a gente precisa de Deus, dessa fé, que é o dom dele. O verso 9. Então ele construiu um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho. Amarrou o filho. Meu Deus! E o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, aqui estou. E ele disse, não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. Eu tenho falado isso aqui, aqueles que estão até próximos, eu falo, às vezes nós vamos até o 49 do segundo tempo, é uma expressão às vezes daquilo que o juiz às vezes dá de desconto na partida, é como aquele gol que sai no 49 do segundo tempo. Deus está observando para ver até onde nós vamos com ele. Então ele em nenhum momento ele para com as obras. É para sacrificar o filho? Eu vou até o final das consequências, porque Deus é fiel. Ele poderia ressuscitar Isaque, poderia ou não poderia? Deus poderia, a gente não sabe, mas ele interviu antes, falou, não faça isso, porque agora eu sei, e Abraão levantou os seus olhos, olha aí, verso 13, e olhou, eis de trás, nele um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, e Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E aí diz, e Abraão chamou o nome daquele lugar Javé Jirê, como se diz até este dia, no monte do Senhor ele será visto. Então é a provisão, Deus é a provisão. Deixa eu te falar algo. Deus vai se apresentar a você, ele vai intervir na sua história, mas as suas obras têm que corresponder, as minhas obras têm que corresponder, porque senão nós não vamos viver do sobrenatural. Nós vamos, andar por essa terra, e qualquer coisa que aconteça, nesses dias que a gente está vivendo, a pandemia, tudo isso aí, se a gente não tiver fé de Deus, para olhar com os olhos da fé mesmo, a gente entra num buraco negro, a gente quer desistir, a gente vai falar coisas que contra Deus. E a segunda pessoa que Tiago fala é Raabe, e essa história está em Josué capítulo 2. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 2. Versículo 9. 8. Versículo 8. E aí eu já vou explicar. Queria começar aqui de trás para frente para a gente entender a atitude dessa mulher e quem foi essa mulher. Josué capítulo 2, a partir do versículo 8. Sempre você coloca a sua mente nesse lugar, a fé e obras. Você hoje tem que aprender isso. Nós temos que sair daqui para verificar
Você vai descer hoje essas escadas, vai amanhã enfrentar seu dia a dia, e você tem que olhar para as suas reações e falar: como estão as minhas obras? Como está a minha fé em relação a isso? Porque senão, você não vai conseguir. Mas pastor, é a realidade. Olha que incrível essa mulher. O verso 8 diz assim: e antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado. O verso 9, eu já vou explicar aqui, só para que você entenda o contexto. E ela disse aos homens: eu sei que o Senhor vos deu a terra. Pare aí um pouco. Olha aí, ó, olha as obras dessa mulher. Se Tiago pega essa personagem bíblica e fala: essa mulher aqui foi um exemplo para vocês seguir. A fé dela, junto com as obras, cooperou para a salvação dela. Foi o que aconteceu com a vida dessa história dessa mulher. Essa mulher era uma mulher prostituta, ela estava sobre uma cidade de Jericó, é uma cidade fortificada. Eu já vou ler isso para vocês aqui. No capítulo 6 fala que Jericó era uma cidade fortificada. Então olha só, para esses homens entrarem ali já foi muito difícil. Mas olha uma mulher que tinha ali dentro, olha como é que ela via as coisas. Olha como é que ela sentia no coração quem era o Deus daqueles homens. Olha o que essa mulher fala: eu sei que o Senhor vos deu a terra. Ela está vivendo dentro dessa terra de Jericó. E ela sabia que Deus tinha dado já a terra. Quem falou isso para essa mulher? Quem falou isso para essa mulher? Jericó. Pessoal, essa mulher, esses muros, os estudiosos, você pode procurar lá a cidade de Jericó, ela morava nos muros de Jericó. Por menor que seja uma casa, vamos aqui porque se você for estudar, fala que ele tinha 6 metros de largura. Eu não quero entrar nesses detalhes porque às vezes dizem medidas, não estou preso a isso. Mas vamos aqui pensar, uma casa que seja mínima, que seja 2 por 2 aqui, seja 2 metros. Imagina um muro de 2 metros de largura, já é uma muralha difícil de transpor. Mas aqui, quando Deus dá esse exemplo, é como eu e você enfrentamos muralhas para a gente vencer, para a gente romper. Talvez no seu trabalho, no seu físico, na sua família. Isso são como aparências para que a gente imagine como é difícil. Se uma mulher morava sobre o muro de Jericó, é difícil uma muralha dessa cair. É muito difícil romper uma muralha dessa. Então o que Deus está falando? Para mim nada é impossível. Para vocês é muito difícil isso. Mas para mim, num sopro aquela muralha cai. A dificuldade que você enfrenta, que eu enfrento, para Deus não é nada, meus irmãos. Mas o que Deus, ele se move na terra com princípios, com leis. Assim como tem as leis, que se você não obedecer no país, você vai arcar com as leis. Um exemplo, se você ultrapassa um semáforo vermelho, aí você falava: não sabia que tinha multa. Você vai ser multado independente se você sabe ou não. A lei funciona assim. O mundo espiritual tem leis que governam. Deus estabeleceu a lei por uma fé. Não adianta você achar que vai ser diferente, que não vai ser. Ou a gente se enquadra nisso e busca isso, e aí vai acontecer, ou você vai lutar a vida toda e nada você vai ver mudado. Então, quando essa mulher aqui se torna uma referência, você veja, uma prostituta, e Deus vai botar ela na genealogia de Jesus. Olha que negócio é esse. Meus irmãos, o que ele está falando? Eu posso transformar uma pessoa, eu posso tirar a muralha da frente. O pessoal, naquela época, eles deram 7 voltas e tocaram a buzina. Como que muralha cai nisso? Mas não é a força do homem que ele está falando. Ele fala: é o meu poder sobrenatural, mediante as obras que vocês estão aliados com a fé. É isso que Deus queria ensinar. E ele usa Tiago lá na frente para trazer um exemplo dessa mulher. Talvez você se olha para você e se sente um nada. Talvez aquela prostituta se sentia o quê? Uma nada. Vou falar: eu, a prostituta, Deus vai me alcançar aqui? Quantas pessoas talvez estejam me ouvindo e tem um maior complexo e acha que não vão chegar a lugar nenhum? Deixa eu te falar. Deus é poderoso para transformar nossas vidas. Eu falei: meu Deus, como que essa mulher já viu que a terra era já do povo hebreu? Que fé é essa?
Aí ela continua, e que o seu terror nos sobreveio. Olha aí, então aquela cidade, ela tinha uma aparência de poder, de intransponíbilidade, mas quem está dentro da cidade fala, o Deus deles é poderoso para destruir tudo isso. Assim são os inimigos que você está lutando, eles demonstram para você algo intransponível, e você e eu acreditamos muitas vezes. Ele quer demonstrar para você, aos teus olhos, falar, é muito complicado isso aqui é muito difícil, é nada para Deus. Na realidade, eles bem sabem, se você unir a tua fé com as obras, você vai ver que os inimigos não têm poder para resistir nada de Deus. Nada de Deus. Ele fala, e que o seu terror sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Olha aí, todas as habitantes de Jericó eles desfaleciam, porque a figura dos inimigos aqui, os inimigos não quer ver você unindo a fé às obras. Por isso que é uma luta, por isso que você está enfrentando batalhas. E eu sei, se Deus trouxe isso aqui, é porque todos nós precisamos desse tema. Agora, o que você vai fazer a partir dessa noite? Vai só dizer que tem fé em Cristo? Deixa eu te falar mais uma vez, não adianta em nada. Aí ele vai, olha o que essa mulher vai falar, agora no 10. Pois temos ouvido, olha o que ela ouve, ó. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Quando ela ouviu que Deus secou as águas do Mar Vermelho, ela falou, o Deus deles é poderoso. O Deus que a gente serve aqui em Jericó nem se compara ao Deus deles. Olha aí que incrível. Quando ela ouviu disso, entrou uma fé sobrenatural no coração dela. Meus irmãos, você vai ver aqui no verso 3 que o rei de Jericó foi questionar ela. Por quê? Imagina uns espias entrando dentro da cidade. Ele fala, manda matar. E manda matar a prostituta também que está escondendo eles. Mas ela tinha escutado, olha aí o ouvido. Deixa eu te perguntar algo. O que você escuta te faz alimentar, aperfeiçoar a sua fé? Ou destrói a sua fé? Por isso que eu falei, Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir, ouvir a palavra. Eu vejo que muitas pessoas escutam tudo, às vezes menos a palavra. Escutam a música, às vezes, o dia todo. Escutam televisão muitas horas e não escutam a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais destruíste. Aparentemente, por que ela relata isso? Aparentemente esses dois reis eram muito mais poderosos, eles tinham muito mais capacidade em termos do exército para combater o povo de Israel, mas mesmo assim eles perderam. Então ela tinha visto isso tudo, tinha ouvido tudo isso, ela falou, eu creio nesse Deus aqui. E aí ela começa o quê? A tomar a obra, ela esconde os espias, você vê, né? Todas as atitudes que ela toma, coopera, ela consegue aliar a fé com as obras. Incrível isso. O versículo 11. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem qualquer dos homens, por causa de vós, pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima, no céu e embaixo na terra. Olha que incrível! Essa mulher que não conhecia, que não era da descendência, era uma prostituta, ela fala, o Deus de vocês é o Deus em cima no céu e também embaixo na terra. O que ela está falando? O Deus que governa no céu é o Deus que governa na terra, Ele tem todo o poder sobre a terra. Deixa eu te falar algo, é o mesmo Deus, sabia, o seu? Mas essa mulher às vezes tem mais fé do que a gente. Olha que incrível. Por isso que ela está mencionada nas Escrituras. Uau! Deixa eu lhe explicar, olha o que acontece no início dessa história, no verso 2. Josué capítulo 2, verso 2. E foi dito ao rei, estou agora de trás para frente, eu quis explicar para ver, agora talvez você não conhece bem essa história,
para ver o que eu estou falando é uma realidade para mim e para você. O verso 2 diz: e foi dito ao rei de Jericó: eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel, para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. Olha aí, ó. Então ela esconde esses homens, ela não conhecia. Muitas pessoas falam: ah, pastor, mas ela deu aqui uma mentira, ela mentiu, né? Ela não conhecia ainda Deus, ela não sabia nessas proporções, mas a fé dela cooperou para que ela pudesse ser salva. E o versículo 12, para fechar essa história: por isso, então rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro. Então essa mulher pede não só a salvação para a vida dela, mas para a casa do pai dela. Aqui me diz algo tão poderoso. A palavra fala que Deus salvaria nós e a nossa casa. Talvez você tenha alguém na sua casa que ainda não foi alcançado, não foi salvo, mas pela sua fé e unida às suas obras, Deus vai salvar toda a sua família. Eu proclamo isso sobre a tua vida. É a promessa que Ele falou: salvarei tu e a tua casa. Porque, consequentemente, você está orando, você está clamando por essa pessoa, você está unindo a sua fé com as obras. Porque a oração, né, você não está vendo a salvação dele com esses olhos, mas você acredita na salvação. E por isso você está ali, ó, executando a atitude. Não pare, não desista. Porque muitas vezes a gente olha, a pessoa piorou. A gente tem um monte de gente assim. Você começou a orar, se levantou pior. Por quê? Que os inimigos já viram. Ele falou: agora a gente tem que fazer de tudo. Porque se Deus alcança essa pessoa, vai mudar toda a história dele. Então nessa noite, vamos pedir a Deus que você possa sair daqui desse lugar, você que está me ouvindo, você colocar isso em prática, para que você possa vencer os seus obstáculos. Eu tenho obstáculos, todos nós temos. E se nós fizermos isso, observe daqui para frente. O seu dia a dia, ele manifesta uma obra que aparentemente, pelos seus olhos, você não está vendo, mas você continua, é um sinal das obras corretas. Mas se não, você tem que falar: Deus, aperfeiçoa a minha fé. Por isso que os discípulos pediram ao Senhor, né? Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles já sabiam dos valores espirituais. E eles pediram: Deus, aperfeiçoa a nossa fé. A gente tem que pedir isso mesmo. Aquele dia que você está ali incrédulo e fala: não, isso não vai acontecer. Você vai chegar para Deus e falar: Deus, acrescenta a minha fé, porque eu quero acreditar. E aí a tua obra está demonstrando pela sua atitude que você continua crendo. E aí, consequentemente, você vai para outro lugar. Porque senão, você vai ser paralisado. E o último texto, e aqui eu encerro, Hebreus 11, 27. O outro exemplo também, um dos exemplos que Hebreus, quando fala dos heróis da fé, mas um desses homens, que é Moisés, Hebreus 11, 27, a maior prova agora daquilo que eu estou falando é uma realidade. Hebreus 11, 27 diz assim, antes lá de Tiago, eu li Tiago, agora você volta a um livro, se você marcou lá, Hebreus 11, 27, diz assim, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou, como que vendo aquele que está invisível. Pessoal, esse texto aqui pode dar uma confusão na mente. Como que vê o invisível? Você naturalmente só vê o que é visível. Quando você parte para o invisível, significa que esses olhos aqui, ele não alcança mais. Mas quando ele está se referindo a Moisés,
ele conseguiu ver o invisível. E o que era o invisível? O povo saindo do Egito e entrando na terra prometida. Deixa eu falar algo. A terra prometida representa a promessa. Então, entre você sair do Egito e chegar à terra prometida, ao lugar que você deseja para a sua vida, para a sua família, tem um percurso. E nesse percurso é que você vai ter que lidar com isso. Eu vou ter que lidar. Eu já passei situações na minha vida, casos de enfermidade, por exemplo, que você olha assim e fala, eu acho que agora eu não vou conseguir. Mas aí Deus vem, você persevera, você continua, você vai mesmo que esteja ali sofrendo e sentindo, você continua, e Deus olha e fala, agora ele está andando na minha lei, e Deus não é devedor a ninguém, você vai receber aquilo que ele prometeu. Então esse texto é incrível, porque perseverou. Imagina o que? Alguém persevera. Eu não estou vendo, mas continuo. Amanhã também não estou vendo, mas continuo. E depois da manhã também não estou vendo nada, mas continuo. É isso que ele está falando. Ele perseverou, como que vendo aquele que está invisível. Como é isso? Pela fé. Qual é a minha parte e a sua parte? Perseverar, agir, andar. Continue, não desista, não entregue os pontos, seja o que for. Está difícil? Vai ser pior se você parar no meio do caminho. Muitos, infelizmente, pararam no meio do caminho e aí morreram no deserto. Deus não queria isso para ninguém. Até hoje é a mesma coisa. Mas eu quero deixar isso para mim e para você, os que estão presenciais e aqueles que estão me vendo pela internet. Você tem que refletir sobre isso. Amanhã e hoje mesmo você já vai se deparar com as situações. Você vai ter que olhar e falar, quais são as obras que eu estou produzindo? As obras diz respeito às minhas e às suas atitudes. As minhas e as suas reações. Mediante aquilo que você quer ver na sua vida. Então esse homem viu como que estava vendo o invisível. Quando Abraão olhou lá para o monte, lá em cima, ele fala, Deus vai prover. Desde o início, ele já tinha no coração dele. Deus vai prover. Aí as pessoas falam, mas por que Deus logo não proveu? Esse é o caminho da fé. Porque aí você cresce, eu cresço. Salvo. Talvez se você não tivesse passado situações difíceis na sua vida, você não ia crescer na fé. Você não ia desenvolver essas obras que nós precisamos desenvolver. E aí, para ajudar outras pessoas, para fortalecer o coração daqueles que estão fracos, só alguém que já passou, para falar, eu passei, e aí você vai conseguir, porque Deus fez comigo. Ele não faz acepção de pessoas. Deus é bom, pessoal. Deus não é ruim quando pediu o seu filho. Ele é o pai da fé, é o nosso pai. Vamos orar. Aqui vamos encerrar. Queria orar por sua vida que está me ouvindo e por todos aqui, para que essa palavra possa gerar vida em você. Não seja mais uma palavra de um dia, mas eu quero orar por você junto agora. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra garante que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Eu preguei a Tua palavra, Senhor. Senhor, Tu sabes as necessidades de cada um que estamos aqui, Senhor. E o Senhor é poderoso, Senhor, para aperfeiçoar, ó Deus, para fazer crescer medidas de fé nessa noite, Senhor. Pai, o Senhor sabe aquilo que cada um tem enfrentado e sabe aquilo que nós precisamos, Senhor. Ó Deus, fortalece o que está fraco, Senhor. Faz perseverar aquele que está desistindo, ó Deus. O Senhor pode fazer isso, Deus. Senhor, que a Tua intervenção sobre as nossas vidas venha agora, na vida de cada um, Deus. Que nós possamos ver a nossa história sendo marcada, sendo mudada, Senhor. Pai, nós cremos que Tu és o mesmo Deus, Tu não mudaste, Senhor. Ó Deus, essas duas pessoas, Abraão e Raabe, Senhor.
Ó Deus, elas conseguiram ver, elas conseguiram ouvir, elas conseguiram sentir além do natural, Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um nessa noite com essa palavra, Senhor, e gerar vida, Senhor, no coração de cada um, Senhor, no nome do Senhor Jesus, e declarar que para Ti, ó Deus, nada é impossível, nada é impossível. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aí nos ouvindo. Espero que esteja contribuindo com a sua vida essa palavra, e que possa realmente você experimentar dessa parte que realmente é poderosa para mudar nossas vidas. Eu sei que tanto eu como você precisamos, mas que você possa dar passos como essas pessoas, e consequentemente também nós vamos experimentar o que eles experimentaram. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você possa ver o invisível, que você possa olhar com os olhos de Deus e realmente a gente experimentar o que Deus tem para nossas vidas. Uma excelente semana para vocês. Deus abençoe a todos. Terça-feira, com a graça de Deus, às 20 horas, nós estaremos aqui para trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Grande abraço em todos, Deus abençoe.